Olá! Hoje trarei uma reflexão inspirada em um livro que li recentemente, chamado O Lado Doce da Melancolia, relacionando com conceitos e vivências pessoais. O livro traz uma abordagem muito interessante sobre aquela melancolia sutil que corresponde ao estado natural de muitas pessoas, que a autora denomina como estado agridoce. Esse estado não se refere aos casos disfuncionais de depressão ou tristeza aguda, onde existe uma impossibilidade de sentir bem-estar e apreço pela vida, mas sim aquela tristeza suave e nostálgica, permeada por uma alegria sutil e um senso de reverência pela vida. Aquele estado característico de muitos gênios criativos da humanidade. Talvez, para quem não está familiarizado com esse estado natural, pode parecer estranho pensar em uma tristeza alegre, em sentir um certo prazer no pesar, em entregar-se a músicas tristes, etc. Mas aqueles que possuem uma natureza mais introspectiva geralmente o conhecem bem. Infelizmente, como traz a autora, vivemos hoje numa ditadura da positividade, da criminalização da melancolia, de modo que todos estão na mesma corrida para negar a sua tristeza e todas as emoções rotuladas socialmente como inadequadas, de modo a impedir a compreensão de tais emoções e sua possível cura, se é que há algo para ser curado de fato. Afinal, considerando uma perspectiva existencial mais ampla, o que torna a alegria mais importante que a tristeza? Será que ambas não possuem a mesma importância, embora funções distintas, em momentos específicos da nossa jornada espiritual? Sendo assim, por que uma deveria ser acolhida e a outra rejeitada? Esse mecanismo de atração e repulsão não corresponde justamente à prisão reativa e polarizada imposta pelo ego? Enfim, o livro traz a melancolia como um anseio profundo por algo que não se sabe o que é, algo que transcende o físico, mas que parece representar um desejo de retornar à nossa origem, à unidade com o divino, como se fosse uma saudade de casa. Uma das inquietudes compartilhadas pela autora a esse respeito é que, por um lado, tradições religiosas como o sufismo, que é a raiz mística do islamismo, colocam esse anseio pelo divino como virtude principal do ser, capaz de despertar nele o verdadeiro amor e sustentar sua busca pela transcendência. Enquanto, por outro lado, tradições como o budismo expressam a necessidade de dissolver todo tipo de anseio ou desejo, considerando-os como sintomas de inconsciência e fontes do sofrimento. Como sempre procurei a síntese ou a concordância entre as grandes escolas metafísicas, essa aparente discordância também me inquietou. Refletindo então sobre tal questão, percebi que ambas perspectivas são congruentes, desde que feitas algumas distinções conceituais entre anseio e desejo, diferenciando-os quanto à sua origem, objeto e função. Por um lado, percebe-se que o anseio é uma inquietude que tem origem no próprio espírito, tendo como objeto a busca pelo retorno à unidade com o divino, através do reencontro e expressão da própria essência. Portanto, sua função é promover no indivíduo o ímpeto e a energia necessários para sustentar tal busca, cuja direção é para dentro de si. Por outro lado, o desejo tem sua origem no ego, ou falso eu, cujo objeto é sempre a busca por algo do mundo externo, seja material ou imaterial, mas sempre algo que está fora de si e do seu próprio controle. Como, por exemplo, desejar um tratamento específico dos demais, exigir reconhecimento, gerar dependência no outro, etc.
Ironicamente, a função de tais desejos do eu é buscar segurança e controle onde eles nunca existirão, fora do próprio ser. É justamente dessa impossibilidade de suprir o desejo que surge todo o sofrimento do ego. Assim, percebe-se que, enquanto o anseio do ser instiga uma busca interna e material, o desejo do ego instiga uma busca externa, material ou não. Podemos observar que tanto um quanto o outro estão ligados a certo grau de dor. Porém, podemos novamente aqui fazer uma distinção conceitual quanto à natureza dessa dor. Afinal, como se afirma no próprio budismo, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Dessa forma, parece-me que o anseio traz consigo a dor intrínseca da separação, em relação à nossa origem e da ânsia profunda pelo retorno à unidade. Ainda que percebida de forma inconsciente, essa dor, por sua natureza íntima, seria então inevitável, variando sua intensidade e nível de percepção a depender do estágio atual vivido por cada ser na sua jornada evolutiva. No entanto, percebo que essa dor do anseio carrega consigo um senso de beleza e de profunda reverência em relação à existência. Uma confiança subjacente de que tudo acontece por um propósito e que, haja o que houver, nos levará cada dia para mais perto de casa. Daí explica-se a alegria sutil que permeia tal dor. Por outro lado, a dor do ego pode ser diferenciada conceitualmente como sofrimento. Ao contrário da dor do anseio, o sofrimento é uma escolha do eu condicionado, ainda que realizada de forma inconsciente, mecânica e repetitiva. Origina-se da impossibilidade do ego de sustentar suas falsas identidades e suas ilusões de segurança e controle, sempre dependentes de métricas externas ao indivíduo e, portanto, totalmente frágeis e vulneráveis. Diferentemente da dor original do anseio, o sofrimento do ego é vazio, desprovido de qualquer senso de beleza, reverência ou confiança. Dessa forma, não há qualquer alegria sutil associada a esse estado, apenas medo e insegurança. Observamos apenas a reatividade do eu contra o próprio sofrimento que cria, tentando suprimi-lo, enquanto a dor do anseio parece ser sentida com certa resignação e devoção, sem oposição interna, como se intimamente compreendêssemos a grandeza do que ela aponta. Essa diferença entre os dois tipos de dor é facilmente comprovável através da autoobservação, nos momentos em que se fazem presentes. A partir dessas considerações, consegui observar algo interessante em minhas próprias experiências. Percebi que, na falta de compreensão do anseio original e na ignorância de como nutri-lo internamente, não sabemos como lidar com a dor intrínseca do anseio e com o vazio não preenchido do ser. É então que o ego apropria-se e distorce tal anseio, transformando-o em desejo pela busca de coisas externas, como tentativa de sanar a dor original, de uma forma artificial. Porém, por fugirem ao controle do eu aparente, tais objetos externos do desejo produzem então o sofrimento desnecessário apontado pelo budismo. Em resumo, o desejo criado pelo ego origina-se da distorção do anseio original. Assim como o sofrimento do ego origina-se também pela distorção da dor intrínseca do ser. Mas como eu comprovei isso? Vamos lá. Recentemente, passei por um momento em que decidi iniciar um novo relacionamento. Já fazia algum tempo que estava sozinho
e julguei que já era tempo suficiente para encerrar aquele período de aprendizado e iniciar um novo. Naquele momento conheci uma pessoa e, como estava decidido a me relacionar, acabei forçando e apressando muito o processo, que acabou não evoluindo. Nesse ponto, eu já havia criado muitas expectativas e abrir mão delas foi doloroso. Então, no início desse ano, decidi colocar em movimento alguns projetos relacionados ao que sinto como um propósito real do meu ser. Entre eles, a criação desse canal no YouTube. Observei então que, por passar a nutrir diretamente o anseio íntimo da minha essência, alinhando-me ao seu propósito, aqueles desejos externos que vinha buscando e os sofrimentos gerados pela sua busca se dissiparam naturalmente. Tornei-me mais sereno em relação a todos os setores da vida. Inclusive, passei a apreciar mais o meu trabalho formal, mesmo sabendo que meu propósito não está ali. Percebi então que buscar um relacionamento estava sendo uma válvula de escape do ego para preencher artificialmente o vazio incompreendido que vinha sentindo naquela época. Ou seja, a ênfase em viver um relacionamento foi uma distorção do anseio original do ser em um desejo do eu por algo externo, como tentativa de sanar a dor original que não estava sendo compreendida e tratada de forma adequada, convertendo-a em um sofrimento do ego. No momento em que compreendi a forma de nutrir meu anseio genuinamente, alimentando um propósito que me aproxima de minha essência, a dor original passou a ser preenchida diretamente na sua origem, reduzindo a matéria-prima disponível para as distorções do falso eu. Podemos observar que essa distorção do anseio em desejo pelo eu pode se traduzir em uma infinidade de buscas externas, tais como relacionamentos, compras, dinheiro, poder, influência, sexo, entre muitas outras, dependendo dos condicionamentos característicos de cada tipo de personalidade. Porém, baseado no que foi exposto até aqui, podemos presumir que todas essas buscas derivam de apenas uma coisa: o anseio original e profundo de voltar para casa, reencontrar o próprio ser, expressar sua essência no mundo e assim palpar novamente a unidade. Portanto, nosso trabalho está em evitar que o anseio e a dor originais do ser sejam sequestrados pelo eu e convertidos em desejos e sofrimentos vazios que nos afastam cada vez mais da unidade a qual ansiamos intimamente. Por isso, sempre que nos percebermos obstinados pelo desejo de algo externo, é necessário nos questionarmos sobre qual é o anseio primário do ser, que está por trás desse e de todos os outros desejos superficiais do eu. E como nutrir genuinamente esse anseio, diretamente na sua origem. Enfim, hoje eu encerro por aqui. Um grande abraço e até a próxima.